Deus habita nos louvores. Deus habita em meio ao louvor. E isso é muito mais do que uma expressão poética. Quando eu digo que Deus habita nos louvores, isso é uma verdade profunda e espiritual que é revelada nas Escrituras. Ao longo da Bíblia, irmãos, nós vemos o louvor como uma arma poderosa, um refúgio em meio à dor e uma forma de termos acesso à presença de Deus. Mas o que significa realmente louvar a Deus? O que quer dizer isso? Será que é só cantar? Cantar para Deus? E como nós conseguimos fazer tudo isso? Como nós conseguimos louvar a Deus quando as coisas parecem confusas, injustas, quando nós estamos passando por tribulações, por momentos de dificuldade? Primeira coisa que eu quero mencionar para você aqui é o significado original da palavra louvor. O termo louvor no Antigo Testamento aparece em diversas formas. No hebraico, uma das palavras mais usadas é tehilá. Tehilá, que significa um cântico de louvor ou adoração com exaltação. É dessa raiz que vem o título do livro de Salmos, Tehilim. Já no Novo Testamento, a palavra grega para louvor mais comum é aineo, que significa louvar, exaltar, dar glória com palavras. Outra palavra ainda é doxa, ou dosha, que traz o sentido de glória como manifestação visível da presença divina. O louvor verdadeiro não é só uma expressão vocal ou musical, mas sim o reconhecimento e a celebração do caráter de Deus com todo o nosso ser, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vontade. E quando o salmista Davi diz que Deus habita nos louvores, ele está nos dizendo que o Senhor se assenta, ou ele literalmente habita no meio dos louvores do seu povo. A imagem que nós temos é de um trono construído pelos cânticos e pela adoração daqueles que servem a Deus. Não entenda isso como um lugar físico. Quando eu digo assim, Deus habita nos louvores, você pode pensar, então onde que é esse lugar? Esse lugar é uma figura de linguagem de um trono que é construído pelos nossos cânticos, pela nossa adoração sincera a Deus. Warren Wiersbe diz o seguinte: o louvor é o trono onde Deus se senta como rei. Onde há adoração sincera, há a manifestação da sua presença. O louvor é o trono onde Deus se senta como rei. Onde há adoração sincera, há a manifestação da presença de Deus. E isso não significa que necessariamente tem que ser no domingo à noite, no culto, durante o período de louvor. Uma atitude de adoração, de louvor a Deus, ela pode acontecer de forma individual ou de forma coletiva.
mas é importante que ela seja sincera, que o nosso louvor seja a expressão verdadeira do nosso coração em gratidão por tudo aquilo que Deus fez e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você que está me assistindo aqui, dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like aqui no vídeo, você faz com que outras pessoas recebam um aviso do YouTube que essa transmissão está sendo feita. Aqui no Instagram, você pode clicar aqui no aviãozinho que está aqui embaixo e enviar para as pessoas com quem você se comunica habitualmente. Mas aqui no YouTube é muito importante que você dê o like. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer o canal Minuto com Deus, a se inscrever, ouvir as nossas outras mensagens, as séries que eu já postei aqui. Nós estamos aqui há 10 anos no YouTube. Há 10 anos que nós produzimos mensagens exclusivamente cristãs aqui no YouTube. Então você pode se inscrever e ativar as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser e puder apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. É só você clicar nesse botãozinho e você vai seguir alguns passos e se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Não deixe de colocar aqui o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: eu decido louvar a Deus. Eu decido louvar a Deus. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil aí na sua vida, em alguma circunstância, mas mesmo assim, decida louvar a Deus. Deus habita em meio aos louvores. O segundo texto que eu quero ler está em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 14 ao verso 23. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 23. Diz assim: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, os servos de Saul... Deixa eu fazer um breve comentário aqui. É interessante que o espírito mau também vinha da parte de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito com E maiúsculo, se retirou da vida de Saul. E quando o Espírito do Senhor se retirou da vida dele, veio um espírito mau, um espírito com E minúsculo. E esse espírito mau, ele veio da parte do Senhor também. Sabe o que isso me revela? Que Deus é Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Às vezes a gente fica imaginando a guerra espiritual como um negócio assim, anjos e demônios se degladiando ali, né, nos céus, e Deus tentando vencer a batalha. Não. As coisas que o diabo faz é porque Deus permitiu que ele fizesse. Não é porque Deus está mais fraco ou Deus está perdendo a guerra. Todos os espíritos, todas as criaturas, todos os seres vivos que estão na terra, sejam eles físicos ou espirituais, foram criados por Deus. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso.
Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Diz assim a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Tem algumas versões que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Só até aqui.
só até o verso 20. Eu li Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Antes de começar, eu tenho um livro que eu gosto de consultar quando eu vou preparar a minha mensagem. Olha aqui, olha o tamanho da criança, ó. Que é o comentário bíblico Vida Nova. Também não ganho nada com o comentário, com a venda desse livro. Você pode encontrar ele pela internet, mas é um livro que me ajuda a entender a Bíblia. Ele tem um comentário para cada passagem bíblica. Para todas as passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, esse livro tem um comentário. Porque às vezes as pessoas pensam assim, o pastor tirou a coisa da cabeça dele. Não, às vezes eu deixo que o Espírito Santo fale comigo, mas muitas vezes ele já falou com outros teólogos, com outras pessoas que interpretam a Bíblia, e eu examino esse livro aqui. E aqui no comentário bíblico Vida Nova, a respeito dessa passagem, o autor, que é o D.A. Carson, ele escreveu o seguinte: aqui chegamos ao clímax da primeira parte do Evangelho, na qual podemos observar reações variadas à autoridade do ministério de Jesus. O ponto de vista das demais pessoas está resumido no verso 14, diz o autor. Então vamos ver o verso 14. Eles responderam: alguns dizem que você, Jesus, é João Batista, outros falam que você é Elias, aqui Elias já estava morto, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Pedro faz a declaração definitiva, para a qual toda a história vem se encaminhando. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta surpreendente de Jesus nos 3 evangelhos sinóticos foi pedir a seus discípulos que mantivessem a sua identidade em segredo. Quando Pedro falou: Jesus, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outras pessoas dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus falou assim: mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Pedro disse, irmãos, era verdade. Não importando o quanto pudesse estar aberto a interpretações inadequadas. Na verdade, foi uma revelação de Deus. E o fato de ter sido Pedro quem recebeu essa revelação indicava o papel importante que Pedro teria como liderança na formação da igreja, no desenvolvimento da missão de Jesus. E aí, cabe um parêntese aqui nesse comentário. O nome Pedro significa pedra, certo? O nome de Pedro significa pedra. Jesus faz então um trocadilho com esse significado, para designar Pedro como o alicerce do novo povo de Deus. Mas Pedro não é o cabeça da igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui outros textos, porque algumas religiões, e eu vou citar aqui especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana, pegou essa passagem aqui e disse que Pedro foi o representante maior da igreja e que os diversos papas que vieram depois de Pedro são como se fosse a sequência desses representantes. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jesus não estava colocando Pedro acima de ninguém.
Jesus disse o seguinte, olha, o seu nome é Pedro. Você é Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? De qual pedra Jesus estava falando? A pedra sobre a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo. Jesus diz assim, olha, você é abençoado, é bem-aventurado, Simão, porque isso aí que você falou não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você é Pedro. Sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas,
pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos. Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.